Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso PapaCast da Faculdade João Paulo II. É uma alegria, uma honra contar com vocês e nessa nova forma de comunicação e interação com nossos alunos, nossa comunidade acadêmica, né, e a comunidade geral, sobre um pouco pontuar sobre o direito. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante, a questão do ensino, né, e com isso trago dois grandes palestrantes, dois grandes amigos, painelistas, o professor Wagner Filoniuk, professor, né, atualmente coordenador da faculdade da Fundação da FURG, o professor Maurício de Teles, também grande professor nosso, presidente da ABRAD. Isso, ABRAD RS. ABRAD RS, né, que falar sobre a questão do ensino. E professor também de vários expoentes, como o Verbo Jurídico, como a FAMAC também, que é os nossos parceiros, né. Então, com grande satisfação, a gente passa a palavra para o professor Wagner iniciar nosso trabalho e falar um pouco sobre esse contexto, né, desde a questão da ideia, da análise dos nossos cursos de Direito e como nós estamos vendo a educação mudando, né, ao longo dos anos. Professor Wagner, muita honra e alegria, a palavra toda sua. Então, primeiro, obrigado, caro professor Marcos Aguirre, uma relação profissional proveitosa, muito rica de talvez 2 décadas já, então prazer estar aqui e votar em todas as iniciativas que tu quiser convidar à frente. E agora eu diria que os primeiros comentários a fazer sobre ensino jurídico é que a gente está vendo alunos que tiveram 2º grau durante a pandemia e a gente tem que dar um pouco mais de atenção, uma atenção mais individualizada, um conhecimento humano sobre o aluno, isso é a primeira coisa. E também pensar no direito, no ensino jurídico, que ele passou por um momento de muito crescimento, ele foi até os anos 2016, 2017 crescendo rápido e de repente pareceu que ia ter menos alunos e começou uma curva descendente um pouco acentuada. E o pós-pandemia nos mostrou que não é exatamente isso que está acontecendo. Houve uma diminuição, mas não tão grande. Então, a gente está nesse cenário, um ensino privado muito maior que o público. Eu sou de uma universidade pública, mas uma diminuição de alunos lá também, isso aconteceu lá também. Talvez se recuperando o número de alunos, eu não sei, talvez não, mas menos diminuição. Caro professor Maurício, eu te passo. Bom, muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos acompanha aqui do podcast. Obrigado, querido amigo e irmão Marcos Aguirre, né? Já de longa data também nos conhecemos, desde os tempos de estagiários da graduação em Direito, verdade. Então a história vai longe, né? E também o Wagner Filoniuk, que é um amigo de longa data, né? O Wagner aí já nos tempos de mestrado, né? Deu um auxílio ao Wagner na editoração de um livro, né? Por um período aí acabei atuando com o mercado editorial, né? Então, são aqueles contatos, né? Que a gente acaba construindo para a vida toda. Eu costumo falar que, ao contrário do que geralmente diz o ditado, né? Para mim, as instituições passam, mas as pessoas ficam, né? E quando a gente acaba atuando, sobretudo no ensino, né? Nós vemos que, geralmente, professor dá aula numa instituição A, outro dá aula numa instituição B, e ao longo da vida tudo vai se dinamizando e a gente acaba sempre se reencontrando, né? Esse é um ponto muito curioso, né? E hoje eu gostaria de falar um pouco também sobre essa questão mais da atualidade do ensino jurídico. Como eu faço parte, sou um membro da Comissão de Educação Jurídica aqui da OBRS, é claro que nós temos bastante contato com a realidade de diversas instituições de ensino, sobretudo aqui do Estado. Muito das dificuldades também, né? E isso é algo sempre importante que deve ser visto, que em meio a muitas exigências legais, claro, não é? Existem também muitas dificuldades que são próprias do mercado, são próprias da concorrência. E aí algumas instituições acabam tomando alguns rumos, né? Decisões que por vezes são corretas, por outras são mais equivocadas. Mas a ideia é, ao longo do encontro de hoje, poder falar um pouco sobre isso, sobre essa realidade, né? Eu passo a palavra. Não, e perfeitamente, porque vejam só, a gente tem todo esse contexto, né? E é bom que o nosso professor Wagner também faz essa pesquisa, traz dados para nós poder mencionar e poder mensurar essa situação que nós estamos vendo, assim, como o professor Maurício comentou, da atualidade do exame. A gente, independente da atuação como docente, nós também atuamos em várias frentes pensando na educação. A gente participava de grupos de estudos e outras faculdades. Nós, por exemplo, fizemos pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então a gente tem uma parceria, né, muito exitosa com a URGS aqui.
E vamos vendo o dilema, né? Que nem agora há pouco. Hoje nós tivemos um evento aqui na cidade de advocacia, onde eu e o professor Maurício palestramos. E o professor Maurício, obviamente, falando do lado da educação jurídica, né? Que ele fala, como sempre, com muita propriedade. E eu falando sobre o lado do exame de ordem, que é o lado que eu estou na ordem também desde que eu me graduei em Direito. E é isso que a gente tenta trazer para vocês, porque a gente vê que o ensino, ele é uma parte importante da tua formação, da nossa formação, assim como a extensão, como também a pesquisa. E é isso que nós temos que fomentar. E depois disso, nós vamos fazer sempre uma eterna atualização. A Ordem dos Advogados do Brasil, nesse ponto, ela tem um braço de apoio que é a ESA, né, a Escola Superior de Advocacia, onde ela tenta trazer cursos de prática. E por que ela traz? Não só traz porque é importante para o advogado, que já o advogado que exerce essa função, mas sim porque a gente vê que também tem um déficit na formação. A gente tem que ter um cuidado, né? Então, ou o problema institucional, ou o problema da pessoa, e entre várias frentes. Então, é importante te ver, e um cuidado que nós estamos enfrentando é esse. Nós estamos falando agora do ensino, vamos falar da inovação, do seu futuro, do ensino, e também, principalmente, do período que estamos chegando agora, que é o pós-pandemia. Na pandemia, nós tivemos aquele afastamento, né, brutal, tanto que foi um dos motivos que, para quem sabe, grandes instituições de ensino superior justificavam que todos os cursos poderiam fazer EAD, né, que, na verdade, foi um regime de exceção, tanto para o ensino básico quanto para o ensino superior. E teve esse dilema que recentemente saiu o marco do EAD, né, que foi publicado pelo MEC faz pouco tempo. Então, a gente tem que entender as consequências dessa questão do ensino, a questão da proximidade, da importância de eu poder entender o meu aluno, né, e falar também dessa questão. Eu tenho uma pergunta, falar também para o professor Vai, para o Maurício, que é uma questão que eu vejo assim, o MEC, por exemplo, que eu acho que às vezes pode ser uma vantagem, uma desvantagem, é a questão da autonomia universitária. O MEC chega e vai nos dar uma diretriz curricular dos cursos. Tem a DCN do direito. Só que ele diz que o direito tem que ter as disciplinas obrigatórias, disciplinas facultativas, mas ele não mensura a questão, por exemplo, questão de carga horária, questão de quanto que eu posso desmembrar uma disciplina. Tem faculdades que vocês veem que elas dão 4 semestres de direito penal, tem outras que dão 3, tem uma que dá um ciclo de 160 horas. Então, é bem complexo a gente ver como tu faz para poder mensurar. Porque para o aluno também é difícil, porque o aluno daqui a pouco está fazendo uma graduação no município, tem que se transferir por uma questão de trabalho, vai para uma outra faculdade e não consegue fazer aproveitamento. Como é que vocês veem essa questão da liberdade da autonomia em relação às matérias? Tem também impacto também na questão como a gente vê resultados em ENAD, talvez a de ordem. Eu tenho a impressão que as diretrizes nacionais curriculares, elas são representativas da história de cada curso. Dá para estudar especificamente as diretrizes do direito, ver ao longo das décadas como elas se desenvolveram, e a gente tem essa realidade onde elas muitas vezes explicam que matérias devem estar lá, mas não necessariamente que aquela matéria deve se tornar uma eletiva inteira. Então, tu pode incluir elementos que estão obrigatórios nas diretrizes como parte de uma disciplina. E isso gera diferenças de QSL, né, de conjunto de cadeiras obrigatórias e eletivas ou optativas bem expressivas. E realmente, se um aluno tenta se transferir, é normal que haja um certo nível de perda de cadeiras que ele já cursou, que às vezes podem ser reconhecidas de outra forma se o curso se adapta. Por exemplo, reconhece como carga horária de optativa. Não necessariamente uma optativa, mas reconhece que aquilo valeu como optativa. Esse tipo de instrumento é possível e ele pode ser uma maneira de tu valorizar o aluno. Sobre o conteúdo, eu acho que, sobretudo, o conteúdo das diretrizes precisa ser atualizado. O do direito faz vários anos que não é, ele está igual há bastante tempo. E a gente tem que tentar manter algo que dê uma formação sólida, por um lado. E formação sólida, eu quero dizer, é normal ter 6 a 8 semestres de direito civil, porque tu não consegue formar bem um aluno se ele não tiver um conhecimento intenso de civil. Precisa ter 3 ou 4 de penal. No mesmo sentido de civil, não importa se o aluno quer trabalhar como trabalhista depois, ele precisa daquilo para se formar enquanto um jurista. E, por outro lado, tem as questões de novidade, né? A gente, falando a novidade mais da franja, a gente tem aí o fenômeno da inteligência artificial, que é algo que venha bem, mas também traz riscos, traz a dificuldade de avaliar alunos, traz diversos desafios, mas dá muita produtividade. É algo que tem que ser desenvolvido e que a gente tem que começar a sempre pensar, está na hora de colocar em alguma cadeira?
pode ser uma eletiva no começo, e as diretrizes têm que refletir isso com o passar do tempo. Eu acho que, de tudo, no resumo, é muito importante manter a autonomia das universidades. Aquele modelo da liberdade de ensinar e de aprender que está na nossa Constituição, ele tem que ser levado à frente com grande seriedade. Só que junto, prezando a qualidade do ensino. Isso não pode ser uma válvula de escape para, de repente, tu ter um ensino que não coloque as pessoas adequadamente no mercado de trabalho depois. E que não seja humanista também. Sim, né? Samana. Exatamente, Wagner. Eu acho assim, realmente, isso que tu disseste, né, Marcos, é muito curioso, né? É isso, porque há uma delimitação das disciplinas, mas não há de carga horária, né? E aí meio que se joga para a instituição de ensino, ó, dá o teu jeito aí, né? Mas eu acredito que haja uma razão para isso também, e muito vai de acordo com o perfil da instituição de ensino, de acordo com a realidade e a necessidade local, não é? Porque e essa às vezes é até uma das críticas que se faz ao exame de ordem, não é? Ser unificado, não é? Porque nós temos distintas realidades no Brasil, não é? Vamos lá, a própria jurisprudência mesmo, né? Os tribunais, não é? Conforme o estado, eu sou advogado, conforme o estado em que cai uma ação para mim, eu sei que lá eu vou perder, por exemplo, né? Outras, dependendo do estado, eu sei que tem um pouco mais de êxito. Então, existem essas diferenças, né? Que são regionais, não é? E eu entendo que talvez seja exatamente em razão dessas diversas distintas, né? Peculiaridades locais que talvez não tenha se delimitado, né? Falar, por exemplo, né? Talvez em algumas regiões seja mais relevante o aspecto ambiental, não é? Então, o negócio, todo mundo fala também, né? Direito agrário. Exato, talvez seja mais o direito agrário, mais a questão ambiental. Em outras regiões mais urbanizadas, talvez não faça tanto sentido ter uma carga horária tão expressiva em relação a isso, não é? Em outras, quem sabe, que são regiões mais de fronteira, talvez questões que envolvem tributação. Então, por um lado, acredito eu que seja também em razão dessas diversas peculiaridades. Aqui mesmo, né? Falamos de Porto Alegre, né? Nós temos instituições de ensino aí que, quando a gente entra com um pedido aí de autorização de um curso, por exemplo, não é? É necessário que haja justificativa. Né? Olha, né? A cidade aí tem tantas instituições de ensino, né? Qual é o diferencial de vocês, por exemplo? Graduação em Direito, que é o típico exemplo aqui com que eu atuo, né? Olha, tem que mostrar qual é o meu diferencial. Às vezes, talvez seja mais formar aí advogados. Por vezes, talvez seja com um viés mais voltado para funcionalismo público, não é? Então, eu acredito que essa demanda social é que talvez justifique deixar em aberto a carga horária, não é? Mas é claro, né? Aí também vai muito do aluno, não é? Poder ter acesso a essas informações e ter oportunidade de escolha também, porque nós sabemos que tem regiões que às vezes só tem uma instituição de ensino mesmo, né? Mas eu acredito que seja mais ou menos nessa linha, né? Talvez seja em razão da demanda social, da questão da localização mesmo, da necessidade local, que venha a condicionar essa abertura. Isso que tu tocaste é um ponto bem interessante da questão da unificação do exame de ordem. Eu falo por causa também da questão do estudo, do tempo, porque para poucos que conhecem, o exame de ordem começou antes regional, e nós tínhamos um sério problema pelo Brasil inteiro, porque, bem como você falaste, na OAB, o trabalho é abnegado, o trabalho é gratuito. A gente todo mundo, seja membro, seja presidente de comissão, presidente, diretoria, eles não recebem nada, não recebem um prolabore. E que a gente sentia assim, vendo o âmbito do Brasil? Tinha muitas seccionais que não tinham o mínimo aparato para poder pensar numa prova do exame de qualidade. E esse foi um ponto, esse foi um movimento mais forte que pensaram na questão do processo de unificação do exame de ordem, né? Para quem sabe daqui a pouco também não ter essa situação como, por exemplo, talvez uma seccional seccional no caso, para quem também entende, um estado, né? Tem um estado que seja considerado um pouco mais acessível fazer a prova para entrar como advogado do que o estado XYZ. Então tinha todo esse dilema, então veio essa questão de formação. E o que eu digo do grande mérito do exame de ordem foi que, para quem não sabe, como o professor Maurício já falou, a questão de abertura de curso, a OAB faz um parecer opinativo, né, para ver se é favorável ou contrário à abertura de uma nova instituição de ensino. Isso é uma parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o MEC. E o MEC pediu apoio para a OAB para tentar organizar, nos mesmos moldes do Exame Nacional Unificado, a questão do Exame Nacional.
o ENAD e o outro que a gente quer fazer também, né? Esqueci agora o nome mesmo. Mas fazer um exame. O exame nacional acho que é ENAD. Então, ENAD, é. O ENAD. Então, tu vê o exame que a gente faz para poder tentar criar E agora criamos também a regra de um grande concurso, né? Do âmbito federal. E que vamos fazer também da magistratura. Né? Tudo está indo numa questão assim. Claro que é importante ver, e eu acho que o maior drama que tem é bem que o professor Maurício falou, a questão da peculiaridade. Nós aqui somos gaúchos, né? Estamos aqui no Rio Grande do Sul. Na semana farroupilha eu posso andar piochado com uma faca que não estou levando arma branca, por exemplo. Eu não vou ser condenado, não vou ser pego. Então é uma situação difícil de ver. Mas, e assim, eu gostaria de só pedir também, para avaliar contigo, professor Maurício, essa questão do exame, como é que tu, na associação, na Associação Brasileira de Ensino, né? Como é que vocês estão vendo essa questão das reformas do ensino do direito? Vocês têm acompanhado? Tem sido ouvido também pelo MEC? O que vocês estão achando, assim, do princípio, tipo, mudar um pouco o nosso conceito? Sim, é importante, Marcos. Realmente, eu faço parte da Associação Brasileira de Direito Educacional. É uma associação nacional, né, desde 1996, então tem procurado estudar a relação entre direito e educação de forma mais explícita através da autonomia didática de um direito educacional, mas que, via de regra, envolve estudo da legislação de ensino. Não é? E é uma associação nacional que conta também com as suas seccionais. Eu tenho a oportunidade, o privilégio de presidir a seccional do Rio Grande do Sul. Então, porque a gente até falou a ABRAD RS, né, de Associação Brasileira de Direito Educacional, da seccional do Rio Grande do Sul. E na ABRAD, num contexto nacional mesmo, a gente sempre se questiona muito, né, sobre essas mudanças, não é? Muito se coloca propriamente a autonomia universitária, né? Em que medida, não é? Há uma certa autonomia quando existem estas restrições, por assim dizer, não é? De obrigar, não pode AD, só pode presencial, não é? E isso tudo traz à tona algo que não é tão próprio do direito, mas é mais próprio da pedagogia. Ótimo. Né? Que são exatamente esses métodos de ensino, não é? Muito se coloca que EAD, lá na BRAD, por exemplo, se tem a posição de que EAD não é modalidade, é um método de ensino. Não é? Então, se coloca exatamente isso, né? Quais métodos de ensino são mais eficazes, quais não são, que é uma preocupação que já o pessoal mais da pedagogia mesmo tem. Não é? Eles é que lidam, né? Estudam bem mais isso do que nós que somos juristas, advogados, né? O pessoal do direito, como a gente costuma colocar. Né? Então, lhe digo, né? Como em linhas gerais, que a gente tem refletido muito também na BRAD. Né? Claro que nós não chegamos ainda a um consenso, não é? Porque é muito curioso, lá na BRAD nós temos uma composição de tanto profissionais da área jurídica como também profissionais da pedagogia. Então ocorre uma interface muito bacana aí, né, de contato. E o pessoal da pedagogia que canta essa pedra, né? Olha, não é? É uma forma de método de aprendizagem, de ensino, EAD, né? Então, se coloca em até que medida, quando houve essa... Nós tivemos, claro, né, com o marco regulatório do EAD, claro, a sociedade civil foi ouvida, né? Muitas entidades também, né? As comissões foram trazidas, né? Mas o que se coloca é exatamente isso, né? Em que medida se vê como eficaz ou ineficaz isso, né? Essa decisão. É algo que talvez só o tempo vai poder nos dizer, né? Efetivamente, né? Talvez só com o tempo a gente vai poder constatar se valeria uma reforma do marco do EAD ou não. Professor Wagner, tu tem uns estudos, né, sobre a questão do marco do EAD agora, né? Pois não, eu vou trazer algumas informações nesse sentido, mas a introdução ao tema penso que o Brasil passou por um período em que as universidades investiram muito em EAD, e o EAD ele é um instrumento que pode ser positivo. No entanto, foi utilizado em alguns momentos, dando um ensino que não coloca bem o aluno dentro do mercado de trabalho, com todas as capacidades que precisaria. Isso é uma coisa que, claro, não é desejável. E então, a gente passou o último ano anterior inteiro na expectativa de como seria a nova norma do EAD. E ela acabou se concretizando, né? Em maio desse ano, saiu o decreto 12.456, que explicou
de novo e modificando o cenário completamente aqui no Brasil, o que seria um curso presencial, um curso semipresencial e um curso à distância. E, inclusive, a gente sempre trabalhou com os conceitos de presencial e à distância e já tinha também a noção do que seria a educação síncrona, em que as pessoas estão no mesmo momento, mas em locais diferentes. E agora surgiu também um novo conceito para a legislação, que é a atividade síncrona mediada, em que tu pode ter grupos de até 70 pessoas para cada professor tendo aula. E nesse novo cenário, se espera que em 1 ou 2 anos, porque os cursos têm 2 anos para se adaptar à nova lei, que em 1 ou 2 anos a gente veja uma modificação profunda, porque os polos eles vão precisar ter um monte de instrumentos, laboratórios, livros, que são típicos de camp, e isso vai mudar tudo. Eu espero que a EAD se desenvolva no sentido de se tornar cada vez mais eficaz no ensino. Tem alguns ensinos que são muito mais difíceis de fazer. No colégio, o ensino de 1º e 2º grau por EAD me parece muito difícil. O ensino de graduação é onde tu está numa zona em que tem cadeiras em que é mais viável, tem cadeiras em que é muito difícil fazer. Tu imagina uma cadeira que tu tem que ensinar a fazer cirurgia. Tem que cortar alguém, tem que ver um professor dando anestesia, tem que ver como se faz a higienização. É difícil imaginar. Para o caso do direito, a gente tem aquele cenário que depois talvez eu fale, não precisa ser nesse momento, mas de que nós não temos uma liberação para direito à distância e nem semipresencial. No entanto, o presencial passou a ter uma carga mais alta do que nunca tinha tido, né, de distância. Eu creio que a EAD, como instrumento, ela é flexível, ela é capaz de gerar bons resultados, mas ela tem que ser feita com cuidado. E talvez eu me sinta livre para dizer, houve elementos no Brasil que ultrapassaram isso, em certos momentos não foi muito positivo. A gente tem que corrigir o rumo de algum jeito. Eu fico feliz de ver uma tentativa de corrigir. Espero que se transforme nisso efetivamente. E a gente vê bastante isso, professor, como tu falaste, né, que às vezes a gente não... O EAD, o que o EAD pressupõe, digamos assim? Ele pressupõe um aluno, uma pessoa que tem aquele ânimo de estudar. Eu vejo, por exemplo, se for o EAD assíncrono, que é o que está acontecendo, acontece a maioria de instituições, eu chego, assisto um vídeo, faço uma atividade e vou pulando, vou indo para outra etapa, né? E o que a gente sente com isso? A questão do preparo mais da pessoa, né? Porque a pessoa tem que entender que, na verdade, eu tenho um espaço para estudar, eu tenho o meu computador, tenho tempo para me dedicar. E o problema é esse, porque a nossa vida agora, de todo mundo, é uma vida extremamente corrida. As pessoas só fazem as questões quando vê que tem algum benefício imediato. Então é muito difícil. Eu digo assim, é uma geração que tu vai no cinema e tu vê bastante gente no celular. Tu tá indo para ver a tela grande, tu tá na tela pequena. É o vício, é a questão de cultura. E é o desafio que a gente vê tanto professor. E como tu vê, assim, professor Maurício, essa questão, principalmente da educação do EAD, né? Que muita gente pede, assim, eu vejo, assim, muita gente dizia o direito por causa que o direito é muito mais teórico conversar, né? E esse debate veio trazer, não, o direito é presencial, tem limitado a porcentagem, 30%, né? Até 2 anos para as instituições se mantiverem. O que tu entende? Tu entendeu que foi um avanço em relação para o ensino ou tu acha que foi um retrocesso a questão do EAD? Olha aí, que saia justa, né? Mas antes eu queria só voltar a alguns pontos que o Wagner estava destacando, né? Realmente, quando saiu essa questão do marco regulatório do EAD e já estava... Bateram um martelo, digamos, né? Olha, vai ser só presencial, claro, com esse percentual residual aí de EAD. Algumas questões foram trazidas, não é? E o Wagner falou muito bem, não é? Como estava tudo meio solto naquele regime de contingência ainda, né? Nós tivemos muitos abusos, muitos mesmo, né? Eu falo, por exemplo, eu conheço um professor que ele falou, olha, eu tenho 180 alunos numa turma EAD síncrona, né? Então, cara, ficou pensando, como é que tu controla isso, não é? Será que o aluno está aprendendo mesmo? É difícil mensurar, porque depois você vai lá, coloca uma prova e, enfim, né? A gente sabe que às vezes, conforme vem a ser a forma da avaliação, né? Não é das melhores possíveis, né? Então, a gente realmente não sabe em que medida. E aí fala numa questão
maior, né? Fala sobre a qualidade mesmo, né? Do ensino, né? A educação, em que medida aquilo tudo que está sendo apresentado é de fato aproveitado pelo aluno, não é? Então, o que nós vimos era muito isso, né? A corda ela estava muito solta e, em alguma medida, como Wagner bem destacou, né? Uma medida foi necessária repensar um pouco isso. Não, pera lá, né? Tem que consertar por um lado, né? E acredito que, em alguma medida, auxilia, né? Exatamente, o pessoal tem muito aquela expressão, né? Às vezes os bons pagam pelos maus. E me Verdade. parece que foi exatamente isso que aconteceu, né? Nós sabemos, né? Eu falo agora já de uma questão da realidade mesmo. Na educação nós temos grandes grupos educacionais, né? Qualquer um coloca nas redes de pesquisa, aí nos sites, vai ver, não é? Que pelo menos uma meia dúzia está tomando conta do Brasil inteiro, né? Todo o resto são as instituições pequenas, menores, A resistência, né? que locais, exatamente, a resistência ao império, né? Uhum. Essas pequenas instituições de ensino que vão resistindo ao longo do tempo, né? E o que acontece? Né? Essas grandes instituições de ensino, claro, têm grandes recursos e, curiosamente, essas grandes instituições de ensino, né, de forma massificada, eram as que mais acabavam abusando, né? Porque justamente aí tinha alunos, né, do EOPO, que é o Chuí, no mesmo curso, né? Um mesmo professor, né, dando aquela a aula única, não é? Então nós vemos já tem até um impacto social nisso, né? Claro. Desde que vai desde a empregabilidade de docentes, né? Porque bom, antes eu precisava, se eu tivesse, né, 5 faculdades, ou instituições de ensino separadas, né? Eu precisava pelo menos de 5 professores para dar aquela mesma disciplina. Hoje não, né? Aí eu posso ter um mesmo professor, né, dando aula para um número de alunos proporcional a 5 disciplinas de forma virtual, por assim dizer, né? Na nuvem, né? No Brasil inteiro, né? Então, realmente, essas grandes instituições de ensino, né? Que, claro, né, críticas à parte também, questões de mercado e tal, que acabaram tomando conta e cometendo alguns abusos, né? Esticaram demais a corda. E aí nós temos, por outro lado, o quê? Pequenas instituições de ensino, e isso é um ponto muito curioso, né? Numa época eu tive a oportunidade de escutar alguns alunos que são do interior do estado, aqui do Rio Grande do Sul, falando, cara, né, não tem uma instituição de ensino muito próxima aqui da minha região, não é? Então, se permanecesse com essa flexibilidade do EAD, não é? Viabilizaria também a pessoas que são de determinadas localidades, que às vezes têm dificuldade mesmo de locomoção, poder participar disso, poder fazer os cursos, né? E agora, com essa restrição, acaba sendo dificultado um pouco, né? Nós vemos também que algumas instituições de ensino que foram sendo criadas recentemente, não é? Não tem estrutura para... Porque, como nós vemos, né? Eu acho que o Wagner vai falar um pouco melhor sobre isso, né? É necessário ter um polo presencial até no EAD, né? Para quem é de curso EAD, porque nós temos os presenciais falando do direito, mas temos todos os outros que são liberados em EAD que ainda tem algumas restrições. Precisa ter um polo, por exemplo, né? Presencial para aplicar prova, né? Que era coisa que antes não se tinha, né? Essa exigência, né? Pelo menos... né, nos últimos tempos. Antigamente tinha, né, mas depois de um dado momento flexibilizou, a corda esticou, então nós vemos isso também, né? Talvez haja um impacto social nas próprias instituições de ensino menores, e é algo que me preocupa, não é? Quando há um mercado que digamos que passa por um monopólio, não é? De meia dúzia de instituições de ensino, é preocupante também. Para mim é muito preocupante, não é? Os sumos como a educação, como o Brasil acaba ganhando, né? O que a nação brasileira ganha com isso, né? Ao passo que pequenas instituições de ensino às vezes tem aquilo que eu havia comentado logo no início, né? Tem a peculiaridade local, tem a questão de todas as necessidades, a demanda, não é? E exatamente isso também, e questões pedagógicas mesmo, né? Propriamente do olho no olho com o aluno, eu conheço o nome dos meus, eu sei quem é o meu aluno, né? Eu sei o nome deles, né? Eu sei a realidade de cada um deles. Isso é um ponto que mais a gente vai falar um pouco sobre essa questão da humanização do ensino, né? Da atividade das instituições de ensino, né? Eu conheço o meu aluno, né? Eu sei as necessidades que ele tem e eu, como professor, também consigo direcionar a minha aula, né? A atingir essas necessidades. Eu sempre costumo brincar que é uma relação de troca também, não é? É claro que o professor ele tem um conhecimento teórico, né? Por óbvio, né? Ele já tem o que apresentar ao aluno em relação ao conhecimento, mas o aluno, em certa medida, ele também, né, nos ajuda a crescer. Eu,
me ajuda a crescer como professor, né? As peculiaridades, às vezes o questionamento do aluno, né? Um simples questionamento do aluno, né? Pode me causar uma inquietação e fazer ser um melhor professor, né? Desde melhorar a minha didática mesmo, né? Até melhorar, mostrar algumas lacunas dentro da minha formação, não é? Então, eu acho que em certa medida, então, voltando, né? Essa questão do marco regulatório do EAD, em um dado momento a gente ganha, mas em outro talvez a gente perca. E acredito que, né, dentro de uma lógica aristotélica, né, encontrar a justa medida, né, o meio termo nisso é que talvez seja o mais oportuno, que não me parece, né, ser o que o marco regulatório do EAD fez, né? Na verdade, ainda estão tentando aprender, né? E com certeza vai ter uma renovação desse marco mais adiante e muita coisa. A lei já está na rua, né? Então, agora é que a gente vai começar a perceber aí se ela vai colar ou não, né? Só para ajudar, para complementar assim, de informação, o que aconteceu nesse marco é que criaram 3 modalidades, presencial, semipresencial à distância, e alguns cursos devem ser exclusivamente presenciais. Direito, medicina, enfermagem, odonto e psicologia. E outros podem ser presenciais ou semipresenciais, que é genericamente falando da área da saúde, excluído esses que eu já listei, que são da saúde, e licenciaturas. E especificamente sobre os cursos presenciais também tem uma divisão. Primeiro, os cursos presenciais em geral podem ter até 30% de aulas à distância, ou seja, não presenciais. 70% devem ser. E medicina é retirado desse grupo e se diz medicina tem que ter mais de 70% presenciais de acordo com nova norma que o Ministério da Educação ainda vai fazer. E aí os cursos semipresenciais no mínimo 30% presencial e no mínimo 20% presencial ou assíncrona mediada, que é aqueles grupos de até 70%, e os à distância. Isso é importante, porque a gente imagina, talvez pela palavra imaginou, e vai ser à distância, esses têm que ser no mínimo 10% presencial e no mínimo mais 10% ou presencial ou à distância mediada, síncrona mediada. Ou seja, eles não são 100% à distância, além das avaliações serem no local e terem polos com essas estruturas específicas. E isso nos coloca num cenário completamente novo, como disse o Maurício, e a gente vai, de certa forma, descobrir o que vai acontecer com o ensino superior a partir disso, porque é uma estruturação tão diferente da atual que a gente vai ver também como a parte do ensino privado vai reagir ao mercado, como as instituições públicas vão discutir. São aí discussões que eu estou participando com muito prazer, assim, com muita vontade de ver como as federais tão centrais para a ciência brasileira vão reagir. O que elas vão colocar 30% à distância nos cursos presenciais? Para as federais é muito importante decidir se sim ou se não e como. O como também é importante. Então, é um cenário novo. Eu acho que é um passo numa discussão fundamental, porque estávamos num cenário anterior que merecia ser revisto. Agora, como vai ficar? É difícil, não tem como prever, é complexo demais. E é ótimo ver esse ponto, porque, veja, a gente fez toda essa construção, falamos uma questão de número, e agora estamos falando dessa questão da inovação. E eu pergunto para vocês, assim, para os palestrantes, todo mundo também leciona aqui na Faculdade João Paulo II, né, faculdade privada, como é que vocês veem a questão da inovação na faculdade? Pois o professor Wagner tem um lado do público, tu tem um lado também do privado, eu também do privado. Eu queria ver para ver se é mais, tu acha que vai ser mais fácil o ajuste para um público? Como é que tu vê essa questão de adesão? Como é que tu vê, Maurício, também para a questão do cenário, num cenário global, né? Não precisa só somente direito, mas outras faculdades, né? E depois desse ponto, queria só conversar com vocês a questão, como é que a gente inova nós também como docentes, né, com nossos alunos, né? Como vocês veem esse novo jeito de lecionar direito, né? Porque nós somos de uma época bem anterior de tanta inovação jurídica que nós tivemos aqui, tanta questão do currículo, apesar do currículo não ter mudado, o professor Wagner já tinha adiantado, né, que é o mesmo DCN, e se a gente vê, porque está em discussão, a gente sabe que está em discussão, o que a gente ouve na discussão do novo currículo. A gente ouve que vai ter mais cadeira prática, talvez aumente a carga horária do curso, de 3.700 para 4.200 foi levantada essa ideia, né? A questão da proximidade das atividades que estão falando, né? E o núcleo tivesse também mais presente, né? O núcleo de prática jurídica, que é o estágio em si. Como é que vocês veem esse desafio?
Mas vamos... Maurício. Bom, posso falar então? Tá. Bom, realmente é muito curioso, né, Marcos? Eu sou um cidadão aí que nasceu no século passado, não é? Todos nós aqui, na verdade, até no na milênio mesa, passado, né? tu nasceu. Exatamente, nós somos do século passado, do milênio passado, né? Basta saber, né, e lembrar que uma pessoa de 18 anos hoje nasceu em 2007, né? Então, realmente, já são nativos digitais, mas eu não nasci em tempos, né, digitais. Fui ter celular quando tinha 20 e poucos anos, né? Então, é uma realidade a qual eu não nasci, né? E chama muita atenção como a tecnologia se falava, né? Nós vemos aí na revolução tecnológica, né? Hoje já se fala na revolução digital, que é um passo além. Não sei se é a mesma revolução contra o nome, mas é um passo além, né? Que tem esse incremento de inteligência artificial, né? Que, nossa, causa um impacto gigantesco, culturalmente falando, mas no meio educacional e no meio profissional também, não é? Hoje mesmo nós tivemos, então, como o Marcos bem salientou, nós estamos numa semana aí de festividades do exame da OAB, não é? É o tempo em que os humilhados são exaltados, né? Então é de grande festa para a advocacia, desde terça-feira até amanhã. Então nós temos a Semana da Advocacia aqui em Porto Alegre, que é a oportunidade de várias comissões que fazem parte da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Rio Grande do Sul, tem de fazer eventos sobre os seus distintos temas, né? E aí qualquer um que vá acessar o site da nossa OAB-RS vai ver que nós temos muitas comissões que tratam sobre os mais diversos temas. E é um momento de, claro, não é de muito aprendizado também, não é? Mas é um momento que a classe também reflete sobre si, não é? Eu, particularmente, refleti muito hoje pela manhã num painel da Comissão de Educação Jurídica, a qual eu faço parte também, sou membro, né? E pude refletir bastante sobre isso, né? Inclusive um colega lá estava falando sobre a inteligência artificial, né? E aí falou, tá, tudo bem, e o que acontece quando eu não acho no Google o modelo da petição, não é? Então, ora bolas, né? Dentro dessa mudança tecnológica toda, né, que existe, é necessário que o advogado, o estudante de direito, né, o profissional em linhas gerais, ele não seja um refém das tecnologias, né? Mas ele direcione elas adequadamente como uma ferramenta, como um instrumento, não é? Não é porque, se porventura eu não tiver uma calculadora, que eu não vou fazer uma conta de adição, de subtração, né? Vou desaprender, né, a contar ou assim por diante, né? Então, o que nós vemos, claro, é que talvez falte, digo em relação à humanidade mesmo, né? Uma reflexão sobre, bom, qual é o meu papel, em que medida eu estou conduzindo a tecnologia, ou a tecnologia é quem me conduz, né? Qual é a mão que balança o berço, afinal, né? Então, o que me parece é que, em um primeiro momento, talvez seja necessário aí refletir sobre isso, né? Qual é o nosso papel, em que medida eu conduzo, eu dou um sentido à minha vida, dou um sentido à minha formação acadêmica, em que medida eu direciono a minha vida profissional, né? Em que medida eu estou no controle disso tudo, né? É uma reflexão que me pega bastante. E aí, quando nós vamos falar propriamente aqui de educação, acredito que o papel dos formadores, falo dos professores em linhas gerais, né? Seja claro, primeiro, não negar essa realidade. A realidade de que nós vivemos, sim, em uma era digital, nós vivemos, sim, em uma era que os alunos utilizam o celular, o pessoal está o tempo todo conectado, não é? Talvez alguma desconexão seja necessária, não é? Mas não dá para negar essa realidade, não é? Porque isso daí não é uma proposta de futuro, já é um presente. Boa. Então, o docente ele precisa estar atento a isso, estar atento a essa realidade, não é? E precisa, assim como eu, talvez vocês, não sei, né, que somos do século passado, se atualizar em relação a isso, porque talvez o nosso aluno ele não fale a mesma linguagem que a gente está falando, ou talvez a gente possa vir a achar que está falando a língua dele, mas não está falando, não é? Então, também é uma questão aí de um conflito geracional, por vezes, né? E eu acho importante, então, que o docente também tenha essa consciência e procure se atualizar. Aí a importância de eventos como esse da Cidade da Advocacia, de tantos cursos que as instituições de ensino oferecem de atualização mesmo, de reciclagem, né, profissional. Né? Mas também, né, um outro ponto que eu gostaria de destacar é que o que me preocupa talvez nem seja tanto, e até um jargão que se utiliza, né, o progresso da inteligência artificial, mas exatamente aí o que me preocupa é a diminuição ou retrocesso da inteligência natural. Não é? E aí volto a destacar, não é? Quem é que
que coordena quem, não é? Quem orienta, não é? Se é a inteligência que me orienta ou a tecnologia que me orienta ou eu oriento a tecnologia, não é? Então, acho que é importante sempre ter o primeiro passo é ter essa consciência, não é? E aí procurar se atualizar como docente, não é? E sim, não é? Eu acho que se vem a tecnologia, não é? É óbvio que a gente tem que procurar aproveitar também ao máximo isso, não é? Nós vemos aí a utilização da inteligência artificial, por exemplo, em tribunais já. O TRT, inclusive o TRT da 4ª Região, tem um sistema aí de inteligência artificial, agora não me lembro o nome, mas era um nome meio mitológico, né? Esqueci Sim. o nome do sistema que eles usam, é Orfeu, alguma coisa assim, Poseidon, sei lá, né? É alguma coisa assim, o pessoal aí que está nos acompanhando talvez possa ver, né? Que realmente agiliza um pouco mais as coisas, ainda mais agora que nós vivemos em tempos de processo eletrônico, não é? É que eu cheguei a pegar um pouco, né? Não sou tão velho, sou do século passado, do milênio passado, mas peguei aí já na reta final dos processos físicos na advocacia. E a gente sabe, era tudo muito mais demorado, o processo às vezes estava na gaveta A, B ou C, estava em cima ou embaixo da pilha. E com o processo eletrônico isso facilita muito mesmo, digo até como advogado às vezes, né? Tem clientes que atuam fora do estado do Rio Grande do Sul e às vezes tem audiência que é num outro estado, no Rio de Janeiro, na Bahia. Nossa, antigamente, né? Ou eu teria que me deslocar para lá ou eu teria que contratar um profissional de lá. Hoje, né, as audiências em grande parte são virtuais, eu consigo de casa, né, ou do meu escritório, tranquilamente participar de uma audiência, né? Então a tecnologia ela não deve ser uma inimiga, ela deve ser uma aliada, mas sim, sempre com um direcionamento, né? E acredito que o EAD, como bem colocou o Wagner, né, nós não temos curso 100% EAD, né? Talvez aí seja, né, uma grande informação para o pessoal que está nos acompanhando, né? Não há curso 100% EAD, né? Há necessidade de algum presencial também. Mas, em certa medida, o EAD ele também pode ajudar, né? Ele pode dar esse acesso que eu havia comentado antes, né? Imagina, o cara às vezes mora no interior do estado, tem que se deslocar. A gente sabe que a realidade, né? A nossa dinâmica de vida às vezes é meio complicada em relação a deslocamentos e tudo mais. Então, a gente tenta otimizar, ganhar qualidade de vida também. Isso, né? Ter essa possibilidade de ficar em casa, estudando, acompanhando, em alguns momentos indo presencialmente, conforme o caso. E é só comentar, mas também a gente teve a experiência da pandemia, e aqui no Rio Grande do Sul, para quem não deve ter visto lá, né? Ano passado tive uma questão da enchente, né? Que também atrasou e foi flexibilizado para nós a questão da educação por causa também desses graves danos que nós tivemos aqui, né? Da calamidade pública que sofremos. Exatamente. Sobre o ponto, me sinto sempre começando com o lado de que o importante é que a gente tenha muita qualidade e essa qualidade se adapte culturalmente ao novo momento. Isso inclui inovações tecnológicas. Eu não sei exatamente o quanto aumentar e diminuir horas, ou dizer mais prático ou mais teórico, tem o poder de ser maior do que nós temos que ter qualidade no ensino, atenção ao aluno enquanto um indivíduo, um ser humano, saber o que ele precisa para aprender e isso que ele vai aprender esteja conectado com o que a sociedade precisa. Bom, a gente está formando um jurista, que vai ser advogado, que vai ser juiz, que vai ser promotor, delegado, pesquisador, que vai exercer outros cargos, vai se inserir no mercado privado, vai fazer um concurso público. A gente não pode perder completamente a noção de que a gente está formando para isso. Não retira o lado da educação humanista que ensina pessoas o que é importante naquele assunto. Isso não é exatamente igual ao mercado. As duas coisas importam, mas essas inovações elas têm que ser pensadas assim e pensando em qualidade. Só o que é qualidade? Qualidade é no tempo, é saber o que a gente precisa nesse momento. Sobre a inteligência artificial em geral, deu para notar que ela não é algo passageiro, ela é importante, ela é importante para o direito, ela é especificamente importante para o direito. Já está afetando muito o funcionamento do ensino e também da atuação profissional. Eu tendo a ver como eu vi numa palestra que foi feita no Chile há pouco, uma noção de uso ético da inteligência artificial. Por um lado, dizer que não vamos usar talvez não seja nem realista, seria como dizer que nós não vamos ouvir rádio depois que o rádio tinha sido inventado no começo do século passado. Não é realista. No entanto, a gente tem que dar um uso como para tudo que acontece é ético.
Então, a gente tem até um novo tipo de plágio, que é um plágio de autor desconhecido. Tu pede para a inteligência artificial, ela te diz, mas tu não sabe de onde ela tirou. E se tu cita como teu, inclusive a palavra plágio, eu não tenho certeza se é certa, mas a gente não tem outra nesse momento. A gente tem que ter uso ético, mas eu sou alguém otimista nesse ponto, do sentido de pensar em como fazer e fazer da maneira correta, e não de tentar se fechar à nova tecnologia, porque ela é realmente muito potente, ela é importante. Acho que ela faz parte de algo que teremos na frente, que vai ser muito mais energia produzida por vento e solar, e também teremos muito mais presença da inteligência. Sobretudo, eu penso, a gente tem que encontrar o que faz um aluno ser um bom profissional e um ser humano melhor, dentro do que a gente acredita hoje ser isso. Não, perfeito. E eu vejo isso também, né? A gente converge nesse ponto, porque, como nós falamos aqui, nós somos de uma outra geração, de uma geração agora de docentes, tivemos uma geração de docentes anteriores à nossa, e a gente vê que tudo está ficando cada vez mais fácil, acessibilidade, né? Hoje é muito fácil, por exemplo, eu estar assistindo uma palestra ou uma aula, tem alguém no celular, pode até ver uma informação na hora contigo e tirar uma dúvida. Imagina agora quando for criar uma dúvida com a inteligência artificial. Então, são ferramentas que nós vamos ter que usar, nós estamos usando na advocacia, né? Que é a primeira grande profissão que a gente vê, o professor vai também ver essa questão no acadêmico. Mas eu gostei que no nosso fechamento, assim, do nosso PapaCast de hoje, falando sobre a questão do ensino, da modernização, é a questão que a gente falou do ético, do humano. Isso é essencial, porque, na verdade, é uma ferramenta, é um instrumento que nós vamos ter, né? E é o que a gente busca aqui. Vejam, não vai ser a IA que vai trabalhar o direito, vai ser você que vai trabalhar a IA para poder fazer algo no direito. Então, vamos ter que arrumar ou melhorar a nossa instrumentalização. Eu, por exemplo, quando falo da educação, eu sou um cara que está ávido, assim, eu converso muito com a doutora Sayuri Ottoni, que ela é da OAB, né? Foi secretária-geral na gestão anterior, ou seja, é conselheira, e ela está no grupo que está debatendo a nova DCN do direito. Então, eu converso com ela muito que nós temos que preparar o pessoal para esse futuro. Quem for ver, só um exemplo assim, no sentido, pega no Estatuto da OAB, quando fala da questão dos estagiários, quais são as atividades que o estagiário pode fazer, uma das já não existe mais, que é pegar autos em carga. O que ele faz? Ele não pega mais fisicamente, ele só pode ir lá pegar uma certidão, pode participar com o advogado, um ato de consulta, assinar junto, mas a gente tem que pensar, tá mudando. Se até o Estatuto talvez vai ter que mudar, vai ter que se atualizar, imagina nós como profissionais. Mas a carga humana eu também acho que é a parte mais importante, até porque a gente vai ter pessoas que vão ter dificuldade de tecnologia. No nosso Brasil a gente tem uma realidade gritante, né? Diferente, temos que adaptar também os instrumentos, né? Vamos falar de geometria, a questão da jurisprudência inventada, porque tem gente que, para facilitar a vida, vou chegar e vou montar uma peça do nada. Eu vou dizer um exemplo de um caso que aconteceu prático agora. Tivemos um exame 43, que da OAB, né? Todo mundo sabe da peça de trabalho que deu problema, que é uma exceção de pré-executividade. Uma peça que foi uma criação do nosso jurista, né? Histórica, foi toda criada por... No seu contexto, e não tem no código, não tem no Código de Processo Civil. E o que isso acontece? É uma criação brasileira que as pessoas, a maioria do pessoal foi mal nessa peça porque não tinha essa visão, não sabe como é que se faz uma ideia, né? Isso tu consegue como na prática, né? Ter que montar uma peça, saber fazê-la. E o que é no sentido que a OAB fez? Obviamente pegou o princípio da fungibilidade e depois viu as peças mais aderentes, porque como o direito não é uma ciência exata, né? Graças a Deus que não é, que a gente pode dialogar, debater e chegar num denominador comum. Foi feita uma nova correção, né? De acordo com as peças cabíveis para aquele evento, que poderia ser tipo agravo de petição, por exemplo. Né? Então, é isso, a questão da humanização. Acho que a gente está, mais ou menos, chegando agora no parte final, né? E eu queria ouvir só de vocês a parte humana, como vocês veem bastante, que é o nosso ponto de encerramento, e depois uma mensagem de vocês sobre os temas que a gente falou aqui. Professor Wagner? Bom, então, sobre a parte humana, eu fico muito contente de ser professor. É uma coisa de longo prazo que em certo momento eu decidi, eu queria. E eu acho que um lado central é estruturar as nossas instituições para tratar os alunos de maneira correta, respeitando a lei, mas também conhecendo os alunos, conhecendo num nível humano e tentando fazer eles se desenvolverem.
E tentar fazer isso é um desafio constante. É uma atuação que vai em muitos níveis, desde as decisões de reitoria, pró-reitoria, até tu diariamente sabendo o nome do teu aluno na turma, sabendo quem é a pessoa, sabendo que às vezes um aluno está enfrentando uma dificuldade imensa, ele está cuidando de um parente com uma doença neurológica, ele está enfrentando uma doença grave sua, do seu filho. E conhecendo isso, tu saber aplicar a lei sem sair dela. Como servidor público, né, a discricionariedade, mas discricionariedade não é o agir ilegal. Como, seguindo a lei, tu pode fazer um curso que tenha conexão com o que cada um precisa. O cada um precisa não quer dizer um monte de exceções. O que cada um precisa é a estruturação adequada e conhecer as pessoas. Então, acho que tem a ver com isso. E, claro, da nossa parte, como professor, tentar dar um ensino de qualidade. Preparar aulas, conhecer o estado da arte da matéria, conhecer a jurisprudência e também pensar o que vai ser interessante para eles, o quanto é o máximo que eu consigo fazer a turma aprender. Pensar essas coisas muitas vezes antes do início do semestre é uma reflexão que tem muito a ver com o comecinho de tudo lá atrás. E tentar ser um bom professor. Eu tenho a impressão que eu tenho sorte com os meus alunos, eu tenho uma relação positiva sempre. Então, minhas lutas diárias são essas, mas fico bem contente de poder fazer elas. Tem uma frase que sempre me impactou muito naquele filme O Grande Ditador, com Charles Chaplin, que em um dado momento ele fala: não sois máquinas, homens é o que sois, né? E isso, volta e meia eu reflito sobre isso, né? Sobre essa frase, né? Especialmente agora em tempos que nós vivemos de alta tecnologia, era digital, revolução digital. Comentei antes, né, sobre esse sentido que se dá à vida, né? E quando nós falamos em educação, falamos aí de instituições de ensino, faculdade de direito, da advocacia, questões profissionais, etc. Tudo isso é meio. Na verdade, o grande fim é a pessoa humana, não é? A pessoa que é o grande destinatário, é o grande fim. E eu acho que se nós tivermos sempre a pessoa, né, como o grande destinatário, né, enxergarmos, né, exatamente que dentro dessa escala de valores aí das nossas atividades, a pessoa humana ela sempre deve ser a destinatária dos nossos esforços, não é? Falo de mim mesmo, falo dos meus clientes, falo da sociedade, da nossa família, assim por diante. Então, eu acho que se nós tivermos sempre essa percepção, né, de que a pessoa humana é que é a verdadeira destinatária. E em que medida, então, as políticas públicas, a educação, o ensino jurídico, as instituições de ensino, as profissões, elas estão, né, se aproximando cada vez mais de satisfazer efetivamente a pessoa humana, não é? Que é, dentro desse rol de prioridades, a maior, não é? Então, eu acho que sempre chamo a atenção para esse olhar, não é? É importante, claro, ter o conhecimento teórico, conhecimento técnico, mas é importantíssimo também ter um olhar humano. Hoje mesmo, pela manhã, no evento, eu estava comentando exatamente sobre isso, não é? E eu particularmente tenho isso, né? Eu posso ser o melhor advogado, eu posso ser o melhor professor, mas particularmente, se eu for uma péssima pessoa, eu teria assim, arruinado, né, de forma miserável a minha vida, né? Então eu acho que é importante ter sempre essa percepção, né? Somos pessoas, somos seres humanos, e tudo aquilo que nós fazemos repercute também em outros seres humanos, né? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para o pessoal também. Perfeito, gente. Olha, primeiro agradecer ao professor Wagner Filonucci pela brilhante exposição, pelas palavras, assim como ao professor Maurício Teres, pela brilhante atuação que tem nessa questão do ensino, né? Ensino de qualidade, ensino humano. Hoje a gente quis falar sobre essa questão, vejam, a reflexão do ensino, como é que a gente está enfrentando esses desafios, né? Ver se para o aluno já não é fácil, né? Porque tem trabalho, família, desafios para poder vencer. Para nós também está no outro lado, no lado da educação também, porque a gente tem que refletir vários pontos, né? Tem que sempre trazer. E o que a gente traz de mensagem para vocês é isso. Vocês têm que ver que a gente vai ter novas ferramentas, vocês estão vivendo uma era fantástica, que é uma era de muita inovação, coisas que vocês já vão começar uma nova forma, um novo direito, mas que a gente traz junto com vocês esse carinho, esse apoio, né? Essa questão humana que a gente precisa, porque nós somos seres humanos, né? A gente não vai desumanizar com o direito digital, né? A gente vai
cada vez mais próximo à realidade. Então, encerro aqui o nosso PapaCast de hoje. Muito obrigado a todos, né? Até um próximo encontro. Não, agradeço, caro Marcos. Muito obrigado aí também ao Marcos, pelo querido Wagner, né? A gente está numa roda de amigos, né? Isso Verdade. que é muito importante, estando entre pessoas. Obrigado. Um abraço. Um abraço.